E acabamos de ter aí uma das segundas-feiras mais felizes da história do Brasil. E hoje tem champanhe. Por quê? Porque Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Olha, é prisão domiciliar, mas já é alguma coisa. E não vai poder nem receber visitas mais Bolsonaro. Então agora, saiu de casa, a tornozeleira apita e a Polícia Federal prende na hora. E tudo isso graças a sabe quem? A Nicolas Ferreira. Que delícia é beber aí comemorando a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro agora está oficialmente em prisão domiciliar. Toda a imprensa já está aí divulgando. Bolsonaro teve a prisão decretada por violar aí inúmeras vezes as medidas cautelares que lhe foram impostas ao Alexandre de Moraes. Lembrando que o Bolsonaro é réu aí por tentativa de golpe de Estado, onde deve pegar uns 40 anos de jaula. E aí, nessa semana, o Nicolas parece que ele estava planejando aí. Vou ferrar com o Bolsonaro. O que aconteceu? Eu mostrei, nos últimos dias, ataques reiterados do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que é o braço direito do Eduardo Bolsonaro, e do Alan dos Santos, que também é amigo do Eduardo Bolsonaro, ao Nicolas Ferreira e ao Marçal. E ligando o Nicolas ao Marçal, e ali falando que o Marçal é um dos maiores criminosos do Brasil e tudo mais, a ponto do Eduardo Bolsonaro publicar um post dizendo, olha, a que ponto que o Nicolas chegou, falando que o Nicolas estava ali promovendo uma pessoa que é uma pessoa abjeta que quer a prisão dele e do Bolsonaro. Pois bem, o Nicolas então, eu mostrei aqui ontem, ele fez um post, aliás, mostrei hoje, ele fez um post, e eu mostrei anteontem também, em que ele ali cita o Eduardo Bolsonaro Figueiredo e fala que eles estão liderando aí um movimento importante contra o Alexandre de Moraes. E aí o Nicolas já estava sabendo, porque todo mundo estava sabendo, porque era explícito, eu falei aqui. Quando o Bolsonaro apareceu mostrando sua tornozeleira e o vídeo foi publicado nas redes sociais de vários parlamentares, foi pedido ali, muita gente pediu a prisão do Bolsonaro. Aí o líder do PT, que é o Lindenberg Farias, pediu a prisão do Bolsonaro, por quê? Porque ele estava ali violando as medidas cautelares. Lembrando que o Bolsonaro foi posto uma tornozeleira eletrônica nele porque a Polícia Federal monitorou que tinha risco de fuga. Ele estava preparando uma fuga do Brasil. E aí, prisão domiciliar. E que o Bolsonaro não poderia usar, ele não poderia mais usar suas redes sociais e nem usar a rede social de terceiros para burlar essa violação. Ou seja, para burlar essa violação, para burlar essa proibição. Só que ele violou. Por quê? Porque ele foi no Congresso Nacional e ele mostrou a tornozeleira e vários deputados fizeram uma live daquilo. Porém, no mesmo dia, o advogado do Jair Bolsonaro entrou no STF com um pedido ali dizendo, olha, a gente não entendeu, o Bolsonaro pode dar entrevista, não pode, ele pode fazer o quê? E aí o Alexandre de Moraes notificou, horas antes do Bolsonaro violar ali as medidas, notificou dizendo, olha, em entrevista ele pode dar, mas esses trechos não podem ser aí colocados em conluio com os parlamentares bolsonaristas, que todo mundo sabe que conhecem o Bolsonaro. O Bolsonaro pode não ter ali controle sobre a rede social de terceiros, mas fica na cara que quando ele vai lá para um monte de gente com um celular fazer live e mostrar nas redes sociais, você tá sabendo que isso vai para a rede social de todo mundo. Você tá sabendo, então você tá burlando. Sabendo que tá burlando. Pois bem, eis que o que aconteceu é que o Alexandre de Moraes não decretou a prisão do Bolsonaro naquele momento, porque o Bolsonaro não tinha sido notificado oficialmente ainda. A notificação, ou seja, oficial de justiça chegou ao escritório do advogado do Bolsonaro horas depois, porque a decisão demora para ser notificada oficialmente. Ok, algumas horas. Ok, mas da próxima não passa. Eis que, olha só, ontem de manhã eu publiquei um vídeo dizendo, porque era o que as notícias diziam, o Nicolas não ia na Avenida Paulista, ia só em Belo Horizonte, a Michele Bolsonaro não ia na Avenida Paulista, não foi, ela foi em Belém do Pará, onde não tinha quase ninguém, outros bolsonaristas também não iam na Avenida Paulista, e governadores abandonaram o Bolsonaro. Mostramos aqui no Plantão Brasil, quem não assistiu assista um dos últimos vídeos, como o Malafaia detonou o Tarcísio, o Zema, o Caiado e o Ratinho Júnior. Por quê? Porque esses governadores não foram, abandonaram o Bolsonaro. E quando o Bolsonaro passou ali a afrontar a soberania do Brasil e a mexer com os bilhões do agronegócio, aí o agronegócio falou, queremos a cabeça do Bolsonaro. E dane-se, e do Eduardo junto. E quem ficar em cima do muro, para nós, tá do outro lado. A Folha fez editoriais, o Estadão fez editoriais, o Globo fez editoriais, e eu te aviso,
Não é a opinião de algum jornalista da Folha, não. O editorial é a opinião do veículo. Só que não é do veículo. Quem manda na opinião do veículo são os patrocinadores, que é o agronegócio e os banqueiros bilionários. Esses editoriais todos disseram ao Tarcísio, mandando inúmeros recados, alguns mais claros, outros mais subjetivos, mas alguns bem diretos. Você tem que romper com os Bolsonaro. A Folha fez o último nesse começo de semana, a Folha que é de São Paulo e é patrocinada pelos bilionários de São Paulo, que foi Tarcísio, em cima, era Eduardo Bolsonaro inimigo do Brasil. E aí dizendo que qualquer um que fique em cima do muro entre Eduardo Bolsonaro e o resto do país, tá do lado do Eduardo Bolsonaro. Então o Tarcísio cancelou sua ida, disse que ia fazer um procedimento na tireoide, na garganta. Que coisa, né? Podia fazer o procedimento horas depois, ou na segunda, terça, quarta. Não. Procedimento de última hora, que ele confirmou 2 dias antes esse procedimento, por isso não ia poder ir. Abandonou o Bolsonaro. E aí ficou claro, ó, todos abandonaram aí a família Bolsonaro, porque quando o Trump recuou das tarifas, perceberam, peraí, o Trump não pode, o Trump tá numa situação dificílima. A estratégia do Lula funcionou. A estratégia do Lula, quando o Trump anunciou as tarifas ao Brasil, foi qual? Ele mandou o Alckmin, que é muito amigo do empresariado, conversar com esses empresários. O Alckmin, que foi governador de São Paulo, lançou o Alckmin aí como potencial candidato ao governo do estado de São Paulo, que aí isso abre a vaga de vice para o Lula indicar um do PSD, que é o partido do Kassab, que é o maior partido do Brasil. E aí ficou ali uma coisa para o Tarcísio, que é o Alckmin empresariado com ele. Então o Tarcísio foi pressionado a abandonar completamente o Bolsonaro, o que tira o principal adversário do Lula em 2026. Então a estratégia do Lula, mesmo se o Alckmin acabar não sendo ali um candidato forte ao governo de São Paulo e acabe sendo vice do Lula e não seja governador de São Paulo, mesmo assim o Lula tirou o Tarcísio do páreo. E aí ferrou qualquer chance de oposição ao Lula. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? A elite financeira do Brasil falou, pô, precisamos da cabeça do Bolsonaro quanto antes. Ali se decidiu, ó, tem que pegar o Bolsonaro. Ok, eis que o Nicolas fez o serviço sujo. O que o Nicolas fez? Isso que eu estou falando foi para as redes sociais do Nicolas e do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Flávio e o Nicolas foram atacados pelo Eduardo e o Alan dos Santos. O Alan dos Santos atacou frontalmente o Flávio Bolsonaro, dizendo que o Flávio fugiu para Portugal quando a polícia colocou tornozeleira no Bolsonaro, lembra? Pois bem, eis que o Nicolas fez isso aqui, ó. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho acelerado, porque esse vídeo, o Malafaia tem direitos autorais até do som desse vídeo, que é inclusive legal. Mas o Malafaia tira o vídeo do ar aqui, dá um strike no Plantão Brasil. Até reverter judicialmente, o canal tem aí a punição por meses. É isso que faz aí o jogo sujo deles. Aí, inclusive já tem um processo na justiça contra o YouTube por isso. Pois bem, com vocês aqui o que fez o Nicolas. Opa, posso falar uma coisa pra você, senhor? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. O Nicolas ligou ao vivo pro Bolsonaro e mostrou lá o Bolsonaro para todo mundo. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. E o senhor de Fortaleza, o senhor tá aí em casa. Aí ele falou isso, de Fortaleza, tudo mais. Agora eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Aí você fala, Thiago, mas o Nicolas pode mostrar o Bolsonaro e tal. Só que o Bolsonaro depois gravou o vídeo na casa dele. Só que alguém tem acesso à casa do Bolsonaro, né? Mansão dele aí. E gravou ele, vendo ali a Avenida Paulista. E aí publicaram o vídeo do Bolsonaro ali. E o Nicolas publicou o dele, com o do Bolsonaro, e o Flávio também, nas redes sociais. Só que um é filho do Bolsonaro, outro é quem ligou para ele. O Bolsonaro sabe que essa manifestação é transmitida nas redes sociais de todos os deputados simultaneamente. Então, quando o Nicolas liga para ele, e ele sabendo, obviamente isso foi pré-combinado aí entre o Nicolas com alguém, ó, vamos te ligar e você vai aparecer para todos na Paulista. E aí alguém te filma, Bolsonaro, e aí aparece depois nas redes sociais a sua imagem ali, como um pobre coitado. Por quê? Porque o Bolsonaro percebeu, tem pesquisas, a extrema-direita usa muito isso, que até gente de esquerda fica com pena dele quando ele chora, quando ele faz aquele dramalhão todo. As pessoas ficam com pena dele, muita gente. E aí a outra dele ali, ó, ele é só um pobre idoso, tadinho, que nunca fez mal a ninguém, ali perseguido, e a multidão, e o Brasil está com ele. Aí eles colocam essa toma ali, eram 37 mil pessoas, mas parece ali na toma que tem 300 mil pessoas, que é uma multidão, que é o Brasil inteiro, que é a narrativa que eles soltam nas redes sociais. E aí ele usou a rede do próprio filho e do Nicolas numa ligação que ele fez com o Nicolas. Aí, pô, aí pediu para ser preso, né? E o Nicolas é quem fez o serviço sujo. Então, obrigado aí, Nicolas Ferreira, porque hoje Alexandre de Moraes acaba de decretar aí a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a grande notícia aí em todos os veículos
de comunicação. O Bolsonaro agora, eu vou ler as medidas contra ele, hein? Primeiro, uma operação de busca e apreensão recolhendo todos os celulares que estiverem na casa do Bolsonaro. E olha, ele não esperava que ia ter uma operação hoje. Então, até o celular que ele usou para ligar para o Nicolas, vamos lembrar que o celular dele ele já está sem celular, porque teve operação de busca e apreensão na casa dele. Então, ele usou outro aí para ligar para o Nicolas, até esse aí foi apreendido e a polícia vai pegar as conversas dele, mesmo que ele apague. Ok. E proibição de visita, salvo por familiares próximos e advogados, tá, Michele? Obviamente. Pode ir, mora lá, né? O Flávio pode ir, o Carlos pode ir, o Eduardo já... Pro Eduardo tá difícil. O Renan pode ir, mas o Bolsonaro não gosta do Renan Bolsonaro, então ele não vai. A filha dele, tá? Outros aí podem ir, familiares próximos, irmão, etc. De resto, ninguém mais pode visitar o Bolsonaro. Novamente ele tá sem celular, recolher os celulares dele, e dizem aí ó, que a conduta de Bolsonaro demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu. Então, tudo que o Trump fez citando o Bolsonaro, eu vou falar, não adiantou nada. Alexandre de Moraes falou, ô Trump, aqui pra você, ó Trump. Tchim, tchim. O Lula, esse final de semana, na posse do Edinho Silva, novo presidente do PT, o Lula falou, sabe do quê? E foi aplaudidíssimo, de desdolarização. Isso aí eu vou citar no próximo vídeo do Plantão Brasil. E isso é o pavor do Trump. E o que acontece, essa semana aí, a imprensa russa já começa a falar abertamente, e olha, quem acompanha aqui o Plantão Brasil há mais tempo, pode comentar para quem chegou no Plantão Brasil nas últimas semanas, para que saiba, eu adiantei tudo isso. Eu falei, ó, a Rússia, quando deixou a presidência do BRICS, isso foi em 2024, no fim do ano, colocou como diretiva para 2025, a diretiva, qual é a diretriz do BRICS, o que a gente vai fazer em 2025 sob a liderança do Brasil, que tem a Dilma como presidenta do Banco do BRICS, lembre-se disso, ou seja, o Brasil é mais importante nessa questão econômica para o BRICS do que os outros países. É acelerar a desvalorização e um novo sistema de pagamento do BRICS. Aí, quando o Brasil assumiu, parou-se de falar disso, ninguém mais falava disso, e eu disse aqui, o BRICS continua fazendo isso. Não se preocupe, plantonista, mas o BRICS não faz mais isso abertamente porque o Trump, antes de assumir a presidência, ele ameaçou tarifas de 100% a todos os países do BRICS. E ninguém quer comprar essa briga agora. A briga será comprada no momento certo. Você, plantonista, deve saber que na estratégia, seja um xadrez geopolítico ou qualquer outro jogo de estratégia, você só vai pro pau contra o seu inimigo na hora que você sabe que você vai ganhar. Então, para que você vai pra briga antes se você não precisa? O melhor é se o seu inimigo, eventualmente, não querer briga com você e você nem precisar ir pra briga e todo mundo prosperar. Mas nesse caso, se tiver que ter briga, que seja pra frente. Então o BRICS não falava nada. Teve a cúpula do BRICS e eu avisei aqui os plantonistas. Eu falei, olha, o Trump tá apavorado com o discurso do Lula sobre terras raras. E o documento final do BRICS não cita a desdolarização porque eles não estão fazendo isso abertamente por conta das ameaças do Trump. A partir do momento em que o Trump ameaçou tarifa de 50% ao Brasil, o discurso do Lula sobre desdolarização voltou com tudo. Ele falou na entrevista ao Jornal Nacional e ele falou outras diversas vezes e falou nesse final de semana na posse aí do Edinho como presidente do PT. Falou, olha, a gente tem o direito de criar uma nova moeda e de parar de usar o dólar. A gente tem o direito. Lula continua indo para cima do Trump. E aí, menos de 24 horas depois, o Alexandre de Moraes faz aquilo que era a ameaça do Trump. O Trump até disse no final de semana que o Lula pode ligar para ele quando ele quiser, mas que tem gente ali que tem poder no Brasil que está fazendo coisas erradas. O Trump falava do Alexandre de Moraes, a imprensa traduziu até errado a fala do Trump, dizendo que quem governa o Brasil está fazendo coisas erradas. Só que o Trump usou uma palavra em inglês que é who is running Brazil. Run é quem está ali fazendo funcionar o país, que no caso, Poder Judiciário. As críticas do Trump nunca são ao Lula, ele sempre cita Alexandre de Moraes. Aí, ficou naquela, né? O Lula tem que ligar pro Trump, não tem? Pra quê? O Trump que fique falando sozinho. O Trump já viu que a pressão é gigantesca lá para que ele não imponha tarifa aos produtos brasileiros e ainda vai aí recuar no caso do café. Nos próximos dias, já foi até anunciado pelo secretário do comércio dele. Então, o Brasil tá lá, quer saber? Vamos pra cima. Aí ele vai impor sanção ao Alexandre de Moraes. Alguém acha que o Alexandre não tem como driblar sanções? Vimos aí essa semana o presidente do Bradesco dizendo que o Bradesco já cancelou qualquer tipo de coisa caso o Alexandre de Moraes tenha, né? Ele não pode falar que ele tem conta no Bradesco por questões de privacidade, mas
que ele vai encerrar tudo do Alexandre de Moraes já antes da notificação do governo estadunidense. Por quê? Porque na França, um banco francês foi multado em 8 bilhões de dólares por não impor ali sanções a um magnata russo. Aí você vê, pô, que coisa, né? O bilionário lá russo não impuseram as sanções e multaram o banco. Então os bancos brasileiros são assim, apavorados. Vai que eles perdem o lucro de um trimestre deles, né? Porque para eles é isso. Então, veja, o Bradesco já anunciou isso. Só que tem lei no Brasil, então vai ser uma briga forte aí, tá? E você vê que os empresários do Brasil aí, todos estão do lado da soberania do Brasil até o momento. Lembremos, não é porque esses empresários gostam da soberania do país, não. Eles não estão nem aí. É porque, para eles, mexeu no bolso. Só por isso. Então, hoje, segundo dia de comemoração em todo o Brasil, seguimos aqui na luta. Quem não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e falou!